Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 21 de abril, feriado de Tiradentes. E você confere agora os destaques da nossa edição de hoje. Ceasa adota novas medidas de proteção para reduzir os riscos de contaminação pela Covid-19. Solidariedade em tempos de pandemia. Campanhas arrecadam alimentos para doar a famílias carentes. Lutador capixaba Eric Silva e toda a família que pegaram a Covid-19 contam como foi a superação da doença. Bandes lança linhas de crédito emergencial para ajudar as micro e pequenas empresas impactadas pela crise. Em Cachoeiro de Itapemirim, grupo de mulheres fabrica máscaras para doar a comunidades carentes. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta terça-feira. O Link Espírito Santo já está no ar. Mais uma vez, boa noite para você que nos acompanha e muito obrigado pela companhia. A Ceasa está adotando novas medidas de proteção para os agricultores que trabalham na central. Isso numa tentativa de reduzir os riscos de contaminação por Covid-19. Até uma barreira sanitária foi montada. O trabalho está sendo feito por agentes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Todo mundo que entra tem a temperatura medida por um termômetro. Seguindo a ordem da Sala de Situação de Controle do Governo do Estado, né, do Covid, de acompanhamento, nós estamos medindo a temperatura das pessoas que entram na Ceasa e aquelas que estão acima da temperatura normal, nós orientamos a procurar uma unidade de saúde e pegamos o nome, né, os dados dela para poder fazer um acompanhamento. A medida foi aprovada pelos visitantes. O que achou da ação aqui? Muito boa, muito boa. Ficou mais seguro? Com certeza, mais seguro, hein? Até para a gente saber que está tranquilo. Essa é uma das medidas adotadas para reduzir os riscos de contágio pelo novo coronavírus. Essa é uma ação que vem acrescentar ações que inicialmente já tinham tomadas aqui na Ceasa para preservar e proteger a saúde das pessoas que aqui vêm prestar esse serviço essencial de abastecimento de alimentos para todo o estado do Espírito Santo. A partir da próxima quarta-feira, para comprar e vender aqui na Ceasa, será necessário fazer um cadastro. A medida serve para restringir a quantidade de pessoas que transitam aqui no local, principalmente as do grupo de risco. O cadastro é para, a partir da próxima semana, na quarta-feira, nós já limitarmos o acesso às pessoas prioritárias ao funcionamento do mercado. Quem são essas pessoas? É o produtor rural que traz o seu produto para vender, é o comprador, aquele que é de quilão, do supermercado, da padaria, do restaurante, que aqui vem comprar os seus produtos atacados. É o comerciante aqui instalado e todos os seus colaboradores e funcionários. São os carregadores que têm uma função interna importante, os freteiros que aqui vêm fazer esse transporte para os quilões, enfim, as pessoas essenciais ao funcionamento do mercado da Ceasa. O diretor-presidente reforça que o abastecimento está mantido e os preços normalizados na Ceasa. O abastecimento está regular, nós percebemos que vem com regularidade, os produtores estão vindo, trazendo seus produtos e está sendo levado para o comércio de alimentos em todo o estado do Espírito Santo. Está regular o abastecimento. O preço também tem tido alguma alteração em algum produto específico? Tem produtos como ovos que a gente percebe que tem alteração de preço. Isso vai muito da oferta e da procura, tem relação com a busca das pessoas por estocar alimentos em casa muitas vezes e também com algum tipo de comércio que não está tão adequado nesse período, né, se aproveitando do momento. A gente pede que as pessoas façam pesquisa de preço e analisem. O abastecimento ele não tem problema, então não justifica a alteração de preço de alguns produtos. Bom, e só lembrando que o funcionamento na Ceasa permanece o mesmo, de 4 da manhã às 4 da tarde. As doações feitas pela Ceasa também continuam, mas não precisa ir até o local. Para ter acesso ao benefício, é preciso ligar para a Central de Assistência Social de Cariacica. O telefone, anota aí, é 3354-5551, DDD 27 3354-5551. Em tempos de pandemia, o que tem chamado a atenção é a solidariedade dos capixabas. Várias campanhas pelo estado estão arrecadando alimentos para doar a famílias carentes. Os sorrisos nas fotos é de gratidão.
Com o isolamento social dos últimos tempos, muitas famílias passaram a precisar de ajuda nesse momento de dificuldade. As doações são feitas pelo grupo O Bem que Contagia, encabeçado pela Juliana. Ela faz o trabalho social há 14 anos e, diante da pandemia do novo coronavírus, não pensou duas vezes em ajudar quem precisa. Nós estamos arrecadando através da campanha O Bem que Contagia, que nós criamos. A gente está arrecadando dinheiro pelo PicPay e através de uma conta corrente da Fundação Beneficente Praia do Canto. Então, nós recebemos os recursos pelo PicPay e pela conta corrente e com esse recurso nós compramos as cestas de alimentos, os kits de higiene e agora nós também estamos distribuindo cartões com crédito para essas pessoas comprarem os alimentos dentro das comunidades. Com o apoio de outros voluntários da Igreja Santa Rita, em Vitória, eles já ajudaram milhares de pessoas. O Giuseppe é filho da Juliana e também participa das ações. Nas redes sociais, ele fez um pedido para que as doações se multipliquem. Eu vim aqui para avisar vocês para ajudarem no PicPay a minha mãe, Juliana, no Bem que Contagia. Nós iremos comprar cestas e doar para quem necessita nesse coronavírus. Ela espera que outras pessoas também façam suas doações. Não tem valor estipulado, a pessoa pode ajudar com o valor que quiser. A gente já recebeu doação de R$1, para você ter ideia. E qualquer R$1 que nós recebemos faz toda a diferença. Então, a gente precisa de toda doação que for possível. As pessoas podem nos encontrar pelo Instagram. O nosso Instagram é @obemquecontagia, com mais um A no final. O Bem que Contagia, A. E temos o site também, o bemquecontagia.com.br. Lá tem todas as informações, como doar, como ajudar. O governo do estado também se mobilizou para reunir doações para quem precisa. Esse programa S Solidário surge mesmo dessa necessidade da gente abranger o maior número de pessoas, que a gente sabe que o estado tem feito a parte dele com muitos investimentos, mas a gente precisa de todo mundo. Então, a gente já conseguiu, nesse período, uma média de 2.500 cestas básicas. Isso significa, então, que a gente ajudou 2.500 famílias, mas a gente quer alcançar muito mais. A gente tem uma lista muito maior de pessoas que precisam. As doações do ES Solidário podem ser feitas em qualquer uma das 17 bases do Corpo de Bombeiros em todo o Espírito Santo. E além de alimentos, também podem ser doados produtos de higiene. A gente recebe alimentos, a gente recebe kit higiene, a gente recebe qualquer tipo de doação. E ali a gente separa e vê quem precisa. É só chegar e levar lá para o Corpo de Bombeiros, que vai ser prontamente recebido, é feito um protocolo para que seja o mais transparente possível. A seguir aqui no link, lutador capixaba Eric Silva e toda a sua família que foram contaminados pelo novo coronavírus contam como foi superar a doença. E especialista dá dicas para manter uma alimentação saudável durante o período de isolamento social. O link Espírito Santo volta já. O lutador capixaba Eric Silva, sua esposa e seus 2 filhos foram contaminados pelo novo coronavírus. Hoje, eles que moram no Rio de Janeiro já estão completamente curados e conversaram um pouco mais cedo comigo como foi a superação da doença. Bom, muito bem, a gente está aqui então agora conversando por videoconferência com o atleta Eric Silva, nosso lutador, também a esposa dele, a Isabela Cabral, e os filhos, tá aqui o Carlos e o Caléu. Eric, boa noite para vocês. Primeiro agradecer por conversar com a gente por videoconferência aqui para Record News, um prazer. E primeiro quero perguntar para vocês o seguinte, como que vocês estão agora, Porque eu sei que vocês passaram por dias difíceis com o coronavírus, não foi? Isso. Bom, tudo bem. Bom, obrigado aí pela gente poder estar mais uma vez aqui comentando e relatando, o que aconteceu com a gente. A gente testou positivo pro corona. Agora tá tudo bem, tá todos os meninos aqui fazendo bagunça, o Carlos fazendo bagunça. Mas, assim, a gente passou umas 2 semanas, assim, um pouco preocupados, Por falta de informação, pelos sintomas também, coisas que a gente não estava acostumado a viver,
perda de olfato, dor de cabeça direto, e fora que a gente ouvia muitas coisas na televisão e a gente ficava muito assustado, né? Então, o que acontece? Eu, geralmente, das pessoas que pegaram lá de casa, sou a que mais fica em casa por conta do bebê, né? E eu fui a primeira a apresentar os sintomas. Eu tive na primeira noite calafrio, depois, em sequência, eu fiquei com bastante dor de cabeça. A dor de cabeça durou uns 3 dias e aí depois veio a perda, pelo menos que eu me lembre, foi uns 3 dias depois, a perda súbita de olfato e de paladar. E aí a gente foi notando que a família foi tendo sintomas, né, amor, parecido. O Carlos, na verdade, foi que teve assim, febre, que ninguém lá, graças a Deus, a gente viu que não teve. Ele foi o único a ter febre. Ficou com estado febril, né? A gente deu remédio, fizemos todos os procedimentos que podem ser feitos em bebê. E depois a gente foi reparando que todos nós fomos perdendo o olfato e o paladar. Ou seja, então esse foi o primeiro sentido que vocês, os primeiros sentidos que vocês foram sentindo que foi perdendo, né? O olfato e o paladar, perdendo vontade, até mesmo o apetite, não é isso? Isso, exatamente. Na verdade, a Isabela foi a primeira a ter esse sintoma, mas na verdade, 3 dias antes, como ela falou, ela já teve a dor de cabeça. Então, as dores de cabeça que ela teve, a gente não desconfiou que poderia ser, né, o vírus, justamente porque a gente, né, estava em casa, normal, tranquilo, e a gente achou que poderia ser uma virose, uma alergia, alguma coisa do tipo. Só que aí, lógico que depois que ela perdeu o olfato e o paladar, a mãe dela também perdeu, o Carlos deu febre, né, 37,7 de febre, né, foi um estado febril. Então a gente começou a juntar as peças, ligar uma coisa na outra, e a gente desconfiou que poderia ser, sim, o Covid. Agora, nesse período, Eric, Isabela, vocês já estavam fazendo o isolamento, porque nesse período o Brasil já estava um pouco dando essas orientações, né, aqui no país. Vocês já estavam, aí no Rio de Janeiro mesmo, explodiu bastante, né, essa questão do coronavírus. Hoje o Estado tem muitos números aí da doença. Vocês já estavam fazendo um pouco de isolamento em casa ou ainda estavam tendo uma rotina um pouco normal? A gente já tinha começado a fazer o isolamento, inclusive o Kalel veio 2 semanas antes para cá, para o Rio de Janeiro, e aí que a gente começou a já se cuidar, ter os cuidados devidos, né? O Carlos está dando uns gritos aqui. A gente teve os cuidados devidos, a gente sempre esteve passando álcool, até porque a Isabela, na família dela, né? O pai e a mãe dela são, assim, pessoas mais velhas, então a gente tinha muito medo que os pais dela pudessem vir a pegar, né? Até então a gente só via coisas ruins, né? Dizer na televisão, então, assim, o pavor era imenso. Então a gente, lógico, a gente teve todas as precauções, todas as medidas que a gente pôde fazer, a gente fez muito bem. E quando começou a todos pegarem, a gente, né, a primeiro momento, ficamos muito assustados. Eu lembro que na primeira semana foi assim, uma semana muito ruim em termos de psicologicamente, entendeu? Sim, porque até então a gente não sabia, assim, tudo era muito novo. E como ainda né? Então a gente sabia das informações mais dos casos graves noticiados, né? E de poucas pessoas com sintomas mais leves. Então a gente tinha essa dúvida se dali pra frente, né? O negócio ia piorar ou se a gente ia continuar com sintomas de leve a moderado. Agora, Eric, você está num período assim, você é um lutador que acumulou várias vitórias já, né, nas suas categorias. Você está num período que você está dando também esse intervalo, lógico, também de isolamento, porque o mundo inteiro está fazendo esse período de isolamento e as suas atividades também você teve que parar, os seus treinos também. Após a minha última luta, que foi o ano passado, eu passei por 2 cirurgias, né, no joelho e ombro.
E isso fez com que eu tivesse um tempo de repouso, de recuperação, e acabou coincidindo no nascimento do Carlos, então eu aproveitei para ficar um tempo também com a minha esposa, com a Isabela, e participar também, estar um pouco mais presente no nascimento do Carlos. Então, passei um período mais distante do octógono dos treinos. Quando eu retornei, né, aos meus treinamentos no começo do ano, eu já fui para a luta do meu irmão lutou também, fui para os Estados Unidos com ele, na volta já estava isso tudo, já estava esse caos todo, e a partir daí a gente já encerrou os treinamentos. Aí todo mundo, a academia não podia abrir, todos os meus amigos, eles estão em casa, alguns fazem alguns treinos, porém, quando eu descobri que a gente estava com o vírus, aí eu decidi parar total. Justamente para que a gente ouve falar que a imunidade baixa, então eu não queria que a minha imunidade baixasse. Então, assim, eu optei por ficar parado, não fazer nenhum tipo de treino e estou até hoje sem qualquer tipo de treino. Ou seja, você ainda não tem nem uma expectativa de quando pode voltar a treinar também ainda, né? O negócio que agora fica difícil, né? Agora nem a gente sabe, eu acho que em qualquer meio, né? Tanto no comércio, no trabalho, qualquer pessoa, ninguém sabe como que vai ser daqui para frente. Eu converso com o meu empresário, né, com o Ed Soares, e ele, né, o retorno dele do evento, né, hoje eu estou no Bellator, o Bellator ele simplesmente pediu para que os atletas cuidassem um pouco da família, desse um descanso para que pudesse retornar quando tudo isso acabasse. Lógico que eles vão enviar vão falar alguma coisa, né, pra gente que já vai estar tudo tranquilo, quando eles pensam em voltar, mas até agora não disseram nada e mantém ainda essa pausa, né? Eu acho que como o mundo inteiro está parado por causa disso. Não, sem dúvida, né? O momento, como você disse, o mundo parou, o comércio parou, as atividades todas pararam, porque de fato agora o mais importante é a saúde e a gente fica feliz em saber que tanto o Eric quanto a família, vocês estão bem, a gente observa isso aqui, quem está em casa está acompanhando, vocês estão bem, estão saudáveis e hoje a gente pode dizer 100% recuperados já do coronavírus, não é isso? Sim, a gente fez os testes agora, né, na semana passada. E graças a Deus a gente já teve o negativo, agora com anticorpos. E o bom é exatamente isso, que pelo exame a gente viu que a gente está negativo, né, do vírus, porém com anticorpos, né, que até agora, né, os estudos dizem que se você já criou anticorpos, isso torna mais difícil você pegar novamente. Mas como é uma coisa muito nova, a gente ainda não pode ter certeza absoluta disso, por isso que a gente mantém ainda os nossos cuidados, né, com a nossa higiene pessoal, álcool em gel, que é o que todos estão fazendo também. Eric, olha só, para a gente encerrar, o Eric Silva é uma liderança do esporte, né, um nome do esporte conhecido e reconhecido mundialmente, né, um talento capixaba que ganhou destaque no Brasil e no mundo. E a gente gostaria que você, Eric, junto com a sua esposa, com a Isabela, deixasse um recado também para quem está em casa nos acompanhando, né? Ou seja, o exemplo de vocês é um exemplo que pode ser repetido, ou seja, é importante fazer o isolamento agora para que esse mal se acabe logo, não é isso? Exatamente. Bom, tanto eu quanto a Isabela, a gente concorda do mesmo pensamento. Eu creio, sim, que o isolamento é muito importante justamente pelo número de pessoas que podem chegar a lotar, né, aos postos de saúde. Então, isso é uma coisa muito importante, que as pessoas fiquem em casa, pelo menos agora. Eu sei que é difícil, a gente está em casa aqui durante mais de 25 dias e justamente por a gente ter tido contato com o vírus, a gente se isolou total. Às vezes tem gente que acha que está fazendo isolamento, mas faz aquele isolamento meio... fica em casa um pouco, sai, volta. Tem contato fora. É lógico que a gente sabe também que é preciso sair para comprar algumas coisas, mas quanto mais tempo ficar em casa, melhor. Até isso passar um pouco. E a gente vê também que o vírus ele é bem contagioso, né? E a gente deixa até aqui o nosso apelo, porque a gente mora em condomínio, meus pais moram em condomínio, e a gente vê muitas crianças que geralmente são assintomáticas, né? Porém são vetoras para as pessoas que
tendem a ter sintomas, e sintomas até graves, porque numa casa, geralmente, né, tem um pai, tem uma mãe, ou tem uma tia, um avô, e a gente vê que elas estão na rua, tão, digamos assim, aglomeradas, né, com outras. Então, a gente quer deixar esse recado que é um vírus e ele é bem contagioso, e que esse apelo para tentar arrumar outras formas de fazer, de manter a criança, a família em casa o máximo que dá, né? Porque é o que a gente fala, são vetores, ou até a gente vê casos aí de crianças hoje em dia que estão com sintomas também, né? Então, a gente fala dessa importância de ficar em casa, de manter esses cuidados, de usar máscara, de, às vezes, até tentar, se puder, usar luva. E é isso, a gente, graças a Deus, hoje a gente está bem, mas a gente não sabe como o vírus se comporta em cada corpo, né? Então, isso não é brincadeira. Tá certo. Olha, eu quero agradecer muito, desejar muita saúde para vocês, ao Eric Silva, a Isabela, as crianças também, né? Conversando com a gente aqui hoje na Record News, direto da casa deles lá do Rio de Janeiro, né? E contando um pouco dessa realidade, desses dias difíceis que eles passaram lá no Rio, né? Em isolamento. Todos pegaram o coronavírus, todos pegaram a Covid-19, hoje estão recuperados, estão saudáveis, estão curados da doença, e a gente fica muito feliz de saber que vocês estão bem. Muito obrigado por receber a gente e conversar com a gente por conferência aqui na Record News, viu? E mais saúde para vocês todos. Ok, muito obrigado. A família agradece. Valeu, obrigado, gente. Um abraço. Durante a pandemia da Covid-19, é muito importante reforçar ainda mais os cuidados com a saúde, principalmente com a alimentação. Nós vamos direto à nossa redação em Colatina conversar com Altemar Collin, que tem mais informações pra gente. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. Reforçar a imunidade é sim muito importante em meio à proliferação do coronavírus. Estar com a saúde em dia é fundamental para enfrentar a possível doença sem maiores riscos. Sobre esse assunto, a repórter Tainara Lebarque conversou com a nutricionista Iessa Comério, que deu algumas dicas importantes para não deixar a imunidade cair em tempo de isolamento social. Confira. E é importante manter a imunidade elevada nesse momento, né, de uma possível proliferação do vírus aqui na nossa cidade? Mais do que nunca, cuidar da imunidade está sendo essencial, e uma imunidade alta é construída com uma saúde de qualidade. E cuidar da saúde, na sua base, é o quê? Cuidar da alimentação, do sono, da atividade física. Quando nós estamos saudáveis, os nossos muros da imunidade sobem. No que tange à alimentação, quais seriam as dicas? Manter uma hidratação excelente, porque um corpo hidratado funciona melhor. Procurar comer alimentos mais saudáveis, comidas de verdade menos industrializados. Esses industrializados vão atrapalhar o funcionamento do corpo e, consequentemente, pode atrapalhar a questão da própria imunidade. Hoje, os estudos mostram que a obesidade está sendo fortemente correlacionada com a prevalência do Covid-19, principalmente em pacientes em estados graves. Então, as pessoas que estão obesas, acima do peso, mesmo que aparentemente elas estejam bem de saúde, não estejam com doença alguma, aparentemente, o tecido adiposo está o tempo todo produzindo citocinas inflamatórias. E esse organismo inflamado, ele fica mais susceptível a doenças. E quais alimentos as pessoas devem priorizar? De alimentos, de maneira geral, seriam os alimentos que são ricos em vitamina C. Já se sabe há bastante tempo que a vitamina C é uma forte aliada para a nossa imunidade. E onde nós encontramos a vitamina C? Em frutas, em vegetais, e tem muita gente tomando suplementos de vitamina C. E a gente tem que ter cuidado com essa suplementação sem orientação, porque a dosagem máxima indicada para um adulto é de 1000 miligramas. Aquela pastilhazinha que a gente encontra em farmácia já tem 1000 miligramas, sendo que é muito fácil consumir em frutas e verduras no próprio dia a dia. E a imunidade também está ligada, né, não só à alimentação, mas também, como você disse, ao sono, a atividade física também é importante, né? Sim, a imunidade, para estar bem, nós precisamos de dormir bem, e não que significa dormir muito,
né? Às vezes a pessoa dorme muito, mas acorda cansada, e sim dormir mais cedo com mais qualidade. Também um estado emocional de equilíbrio faz toda a diferença para a nossa imunidade. Então, aquela atividade físicazinha que talvez você vai fazer em casa, ela nem vai ser tão voltada para um emagrecimento, para uma atividade cardiovascular, mas mais voltada para o seu bem-estar físico e mental, principalmente. Outra recomendação que eu falo para todo mundo é o quê? Tirar uns minutinhos por dia para que você vá na janela da sua casa, na varanda, na porta, onde você puder, que tem incidência de luz solar. Essa luz solar, principalmente entre as 10 e 2 da tarde, elas despertam, elas ativam a produção de um hormônio erroneamente chamado de vitamina, que é a vitamina D. E a vitamina D está fortemente relacionada a uma imunidade mais alta. E teria uma indicação para tomar esse sol? Quanto tempo que a pessoa deve ficar ali? Com protetor, sem protetor? Qual seria? A indicação é tomar esse sol sem protetor, porque o protetor ele vai proteger, então ele vai inibir realmente essa produção de vitamina D. A quantidade de tempo vai depender de cada pessoa, até por conta do seu tom de pele. Então, como é que você vai saber quanto tempo você precisa ficar exposto ao sol? Você pega um dia, vai para o sol meio-dia, pega ali seu cronômetrozinho do celular, um timer, por exemplo, e fica ali exposto ao sol. Não precisa ser de biquíni, de sunga, pode ser só a palma da sua mão, os seus braços, e verifica quanto tempo leva para o seu organismo, para a sua pele ficar assim, levemente avermelhada. A gente chama de eritema, não é ficar queimada, levemente. Aquele tempinho ali é o seu MET, a sua unidade de medida. Então, se para você, por exemplo, deu 5 minutinhos e você começou a ficar vermelhinha, é o suficiente de sol para você, todos os dias 5 minutinhos. E aí, sempre entre 10 e 2 da tarde. E nós temos que buscar, nesse momento, mais do que nunca, encontrar alternativas para que cada um, na sua casa, no seu meio, consiga manter um estado de saúde. Porque a melhor maneira de nós nos protegermos é mantermos a nossa saúde em dia. É claro, uma alimentação saudável é sempre muito importante, ainda mais diante de uma situação como essa que está sendo vivida por todos nós. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio, aí em Vitória. Com você, Fabiano. Obrigado, Altemar. A seguir aqui no link, Bandes lança linhas de crédito emergenciais para ajudar as micro e pequenas empresas impactadas pela crise. E tem ainda as notícias de Linhares, no norte do estado. O link Espírito Santo volta já. De volta com o link, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, o Bandes, lançou linhas emergenciais de crédito para ajudar as micro e pequenas empresas durante a crise gerada pela pandemia da Covid-19. Sobre esse assunto, a Adriana Marques conversou com o diretor de negócios do banco. Acompanhe. Bom, e para falar da importância do Fundo de Aval e outras ações que o Bandes está adotando para poder ajudar os capixabas nesse momento de crise, eu converso agora com Luiz Fernando Castro de Melo Leitão, que é o diretor de negócios do Bandes. Luiz, muito boa noite. Obrigada pela sua participação aqui no link. Obrigado, Adriana. Prazer estar falando com a Record. Bom, Luiz, qual que é a importância desse Fundo de Aval nesse momento de crise tão intensa que a gente vive aqui no nosso estado e também no país, né? Bom, o Fundo de Aval é um dos instrumentos que o governo está gerenciando nesse momento grave do mundo, né? Então, a gente tem 3 linhas que foram instituídas pelo governo estadual. Uma já está funcionando, é a linha emergencial Bandes. Então, são operações maiores, grupos empresariais que demandam um volume maior de dinheiro. Essa já está operacionalizada. E aí, pensando nas microempresas, nas empresas de menor porte, o governo instituiu 2 fundos, um até R$ 31.500 e outro até R$ 5.000. Esses 2 são cobertos pelo Fundo de Aval. O que é o Fundo de Aval? Geralmente, uma operação de crédito, ela precisa de garantias, precisa ter algum tipo de lastro do tomador, né? Então, quando alguém pega dinheiro, ele precisa provar sua capacidade de pagamento, ele precisa mostrar à instituição financeira que ele tem garantias para cobrir aquele empréstimo que ele está tomando. Nesse momento,
É muito comum que esse perfil do empresário menor não tenha essa garantia. Então, pensando nisso, o governo estadual instituiu um fundo de aval que vai ser operacionalizado pelo BANDES e que vai garantir as operações de crédito que esses empresários vão tomar junto ao Banestes. Isso é muito importante. A gente tem que, às vezes, as pessoas confundem. O empréstimo não vai ser dado pelo BANDES. O BANDES ele vai atuar como como a gente diria numa linguagem popular, o BANDES vai atuar como um fiador? Exatamente. Então, você toma o seu empréstimo no Banestes e o BANDES atua como fiador parcial ou total daquele empréstimo que você está tomando junto ao Banestes. E esse dinheiro, ele é do Tesouro Estadual? Esse dinheiro está saindo do Tesouro Estadual e tem esse objetivo de subsidiar essas linhas especiais que foram criadas no Banestes. Okay? Luiz, você já disse aí quem é que pode, né, ter acesso a esse empréstimo, mas nós vimos também que o governo do estado incluiu nessa lista os agricultores familiares, os pescadores, os marisqueiros. Qual a importância para essas categorias dessa possibilidade de empréstimo? É fundamental, né, Adriana? Na realidade, essas pessoas, elas sempre operam com caixa no custo, né? A gente tem aí esse segmento do mercado que não tem muita condição de planejar a médio e longo prazo a sua vida financeira. Então, a gente instituiu esses dois fundos com um aval justamente para contemplar esse tipo de demanda. Uma condição muito competitiva. Você tem ideia, para os MEI, para o empresário individual, o empréstimo vai até R$5.000 sem juros. Quer dizer, ele tem um aval e ele tem 24 meses para pagar esse empréstimo sem nenhum tipo de juros. Né? O microempresário vai até R$31.500, ele tem até 48 meses para pagar, com 6 de carência, né? São 6 de carência e 42 meses para pagar, com um juro muito competitivo. Está falando aí de 3,75 ao ano. Já existe uma previsão, Luiz, de quando esse recurso vai estar liberado para o micro, para o pequeno empresário e também aí para os pescadores, marisqueiros, como eu disse? O fundo ele tem toda uma questão legal que precisa ser cumprida, né? Então, o fundo já foi aprovado no legislativo, ele já foi sancionado pelo governador, ele já passou pelo Conselho de Administração do Banco, já passou pela Junta Comercial e agora o fundo está aguardando a constituição do seu CNPJ. O fundo precisa do CNPJ, da constituição, não precisa do CNPJ. Quem emite isso é o governo federal. Então, a gente está aguardando essa liberação do CNPJ para estar operando. Mas, em paralelo, a parte prática e operacional do fundo já está pronta e o Banestes também já está treinando as suas gerências, adaptando e capacitando as agências do interior para estar operando esse fundo. A gente está tudo pronto, a gente só está aguardando a constituição do CNPJ para estar liberando isso. É óbvio que está sendo feito em caráter emergencial e a gente acredita que muito em breve vai estar liberando. Agora, Luiz, como é que está a questão da renegociação das dívidas, né? Quem tem dívida com o Bandes nesse momento complicado, onde o dinheiro está escasso, como é que vocês estão renegociando essas dívidas? Ótimo, excelente pergunta. Todo mundo está pensando em dinheiro novo, mas não está pensando em quem já está tomado. Né? E a renegociação está normal, a gente fez um programa pesado de renegociação, então todo mundo que tem operação com o Bandes, é só entrar no site do Bandes, www.bandes.com.br/renegociação. A gente está renegociando todos os processos, todos os programas de investimento, todos os clientes que a gente já tem na carteira. E também está trabalhando com prorrogação do vencimento. Então, os clientes adimplentes, eles podem entrar em contato com o banco, solicitar ao banco, a equipe operacional do banco,
a prorrogação do vencimento das parcelas que venceriam aí a curto prazo. É importante dizer que essa questão da prorrogação, ela só está aberta para os adimplentes, né? Então, quem não estava adimplente tem que fazer uma renegociação da sua dívida. Luiz, eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação, né, aqui no Link, deixar o nosso espaço sempre aberto. Muito obrigada. A gente aqui agradece, tem um momento especial, a gente está com os grupos, tem que estar em contato com vocês. Eu queria só, se você me permitisse, Adriana, reforçar os canais de contato do banco. Claro. Tanto no nosso site, que é www.banco.br, quanto o Fale Conosco, né, que é o 0800-283-4202. Obrigada, Luiz. Boa noite. Obrigado, um grande abraço. Bom, Fabiana, eu volto agora no estúdio com você. Obrigado, Adriana. Bom, agora nós vamos direto à nossa redação em Linhares conversar com o Cláudio Alves, que tem as notícias do norte do estado. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite a você ligado nesse link especial de feriadão, feriado de Tiradentes. Nós falamos aqui de Linhares. Nesse período de cuidado redobrado com a Covid-19, algumas empresas têm dado o exemplo investido na higienização para conter o avanço da doença. A empresa Imetame, com sede em Aracruz, criou um túnel para a higienização e desinfecção dos colaboradores. O túnel que você vê aí foi totalmente projetado e construído pela empresa e funciona automaticamente, de forma que quando qualquer funcionário entra ou sai da empresa, ele é higienizado com uma solução à base de quaternário de amônia, que é o mesmo produto usado na China para o combate à Covid-19. Bom, a AS Ambiental, que é a empresa que faz a coleta de lixo no município de Aracruz, também lançou mão de algo parecido e todos os dias promove a higienização coletiva dos trabalhadores na entrada e saída da empresa. Aí uma excelente ideia, né? Bom, e esse momento de isolamento social pode ser uma ótima oportunidade para as pessoas se prepararem para quando essa crise passar. A coach sistêmico, né, profissional que faz o treinamento e desenvolvimento humano, Renata Alves, falou um pouquinho sobre o tema. Então, a dica de ouro é: tente se aproximar ao máximo, claro que dentro daquilo que é possível, da sua rotina antiga, no sentido de é muito importante planejar o seu dia. Ou seja, fazer um planejamento do dia seguinte. O que eu vou fazer, por exemplo, de produtivo no dia seguinte? Então, fazer um planejamento. Ter um horário fixo para acordar. Claro que você não vai acordar no mesmo horário que você acordava antes para trabalhar. Mas é importante manter essa rotina, entende? Por quê? O que a grande maioria das pessoas fez no início da pandemia? Agora eu tenho tempo. Então, eu vou maratonar Netflix, eu vou assistir todos os filmes que eu não assisti até hoje, enfim. Só que até aquilo que a gente gosta de fazer, a gente enjoa. Não é verdade? Então, até aquilo que eu mais amo fazer, se eu faço com muita frequência, eu vou enjoar disso. Por isso que é tão importante manter uma rotina, ter um horário para acordar, ter um horário para ser produtivo no dia. Estabeleça um horário, por exemplo, para ter um tempo de qualidade com quem você ama, um tempo que antes você dizia, teoricamente, que você não tinha. Tira um tempo para ler um livro, para cuidar de você mesmo, de fazer uma meditação. Tudo isso a gente chama de blindagem. É uma blindagem emocional diante de todo o caos que nós estamos vivendo, e é um caos mundial. Eu preciso entender que se eu não me blindo, eu vou ser levado pelas circunstâncias. E aí eu me distancio do leme do barco da minha vida, entendendo que eu sou a pessoa mais importante e sou eu que preciso gerenciar a minha vida. Se eu deixo a vida me levar, ela vai te levar, talvez para caminhos que você não deseja. Bom, agradecemos aí a participação da Renata, né, a coach Renata Alves. Bom, por hoje é só, eu retorno à Vitória. Obrigado, Cláudio. Você vai ver a seguir aqui no link: em Cachoeiro de Itapemirim, grupo de mulheres fabrica máscaras para doar a comunidades carentes. E Corpo de Bombeiros dá orientações para o uso seguro do álcool em gel. É um instante só, a gente já volta.
Em Cachoeiro de Itapemirim, um grupo de mulheres está fabricando máscaras para doar a famílias carentes. O Samuel de Fraga foi conhecer esse grupo que também está ajudando aí a fazer a diferença na prevenção à Covid-19. Boa noite para você, Samuel. Oi, Fabiano, boa noite para você e para todos. E é isso mesmo, fazer a diferença. Essa é a proposta de um grupo de mulheres que querem chegar à fabricação de 1000 máscaras para serem distribuídas. A casa da Miriam virou um verdadeiro ateliê e tudo aqui é bem coordenado. Cada uma tem uma função. O corte do tecido começa com a Miriam. Depois do tecido cortado, a máscara vai para a Graça, para medir e cortar o elástico. Aí a Lucimara se encarrega de fechar a máscara na máquina. Depois é a vez do acabamento nas mãos da Alaí. E a Deolinda marca as pregas da máscara com ferro de passar. E por fim, a máscara volta para a máquina de costura. Para finalizar, essas mulheres são da comunidade São Bento, no bairro Santa Helena. A ideia de confeccionar as máscaras veio da Miriam, que queria fazer algo para ajudar durante essa pandemia do novo coronavírus. Durante uns dias eu fiquei muito triste e fui pensando o que nós poderíamos fazer e não ficar em casa parado. Aí eu tive essa ideia de confeccionar as máscaras e dar para as pessoas que não têm... que necessitam. A princípio, elas pediram à igreja R$200 emprestados para confeccionar algumas máscaras. Mas aí a ajuda começou a aparecer. Fomos procurar os nossos amigos e com isso nós conseguimos juntar costureira e arrecadar dinheiro. Graças a Deus que nós não precisamos de usar os R$200 da igreja. E continuamos assim, um pedindo o outro até agora. As máscaras são laváveis, forradas e de variadas estampas, fabricadas de acordo com orientação para ajudar na proteção da Covid-19. E a fabricação está indo a todo vapor. Aqui nós sempre fazemos voluntariado, né? Que seja para a igreja ou também para quem não seja de nossa igreja. O significado para a gente é gratidão, é ver a alegria do próximo, né? E ver que a necessidade dele foi atendida de acordo com as nossas possibilidades. A gente procura fazer o máximo que a gente pode, tirando até de nós para o outro. Isso é muito gratificante. A meta é chegar à confecção de 1000 máscaras. São costureiras que trabalham o dia inteiro. E um total de 15 pessoas agora. Para evitar aglomeração, algumas mulheres que fazem parte do grupo de risco estão trabalhando em casa. Para conseguir atingir a meta das 1000 máscaras, o trabalho das voluntárias é acelerado. Elas fazem parte da Igreja Católica, mas a distribuição é para o bairro todo e para quem realmente precisa. E agora, o que elas querem mesmo é ajuda para ultrapassar o objetivo inicial. Nossa, que bom ultrapassar a meta de 1000 máscaras. Pode ligar para o meu telefone 928 999 558862. E levar ajuda para quem precisa. Claro, sem dúvida. Vamos conseguir vencer essa meta. Bom, e em tempos de pandemia, com todas as atenções voltadas ao combate do novo coronavírus, outras viroses acabam sendo esquecidas, mas não deixam de aparecer nos prontuários médicos. E com as chuvas dos últimos dias, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Cachoeiro faz um alerta para a população para não se esquecer dos perigos causados pelo Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Em relação ao comparativo 2019, o número é um pouco maior já esse ano. E qualquer número é preocupante para nós, para a Secretaria de Saúde, em relação ao crescimento de dengue ou chikungunya no município. Por que a gente tem que se preocupar com essa maior incidência esse ano? É o quê? O clima, muita chuva, enfim, explica pra gente. Olha, nós já viemos aí de um número aproximado aí, quase 9.000 notificações ano passado. Então, esse ano tende aí a ficar... Se as pessoas não fizeram o trabalho de prevenção, né, tende a aumentar. E como é que estão os trabalhos? Quantos funcionários são aproximadamente? O que acontece? Hoje, na Secretaria de Saúde, na Vigilância Ambiental, a gente tem um número aí que não é um número ideal ainda de agentes de endemias fazendo trabalho de casa a casa, mas a gente tem a equipe de bomba costal que está fazendo os bloqueios nos bairros com maior incidência. Nós temos as equipes de educação e saúde atuando nas escolas aí e tá até mesmo quando está tendo um aumento em bairro, essa equipe também é deslocada para falar diretamente com a população
população de casa a casa, e também o serviço de moto-fumacê, que a gente vem atuando com mais incidência também nesses bairros com maior índice. Agora me conta uma coisa, vocês ainda continuam esbarrando naqueles velhos problemas de às vezes as pessoas não permitirem a entrada do agente de saúde, ou como é que está esse ano? Alguns bairros ainda têm uma certa resistência em estar recebendo o agente, então a gente está fazendo a programação sempre aí nos bairros com maior incidência, né? Então a gente até agradece o espaço da televisão, porque a gente está divulgando aonde os bairros que estão atuando nessa semana para as pessoas receberem os agentes de endemias. Qual é o conselho que você dá para quem está em casa para a prevenção dessa doença e para ajudar a combater esse mosquito que derruba um ser humano, né? A palavra que você falou, eu vou repetir aqui agora. A palavra é a maior arma que nós temos hoje, é a prevenção. Então nós, do poder público aí, nós estamos atuando com todos os métodos que nós temos para fazer a prevenção, mas se a população também não nos ajudar no trabalho de prevenção dia após dia, vai ficar difícil a gente combater sozinho essa dengue. Tem mesmo que ficar atento, hein, Fabiano? Uma boa noite para você e amanhã eu estou de volta com outras informações aqui da região. Até lá! Obrigado, Samuel. Durante a pandemia, aumentou muito o uso do álcool em gel para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. O repórter Rodrigo Schroeder conversou com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Wagner Borges, que dá dicas importantes para prevenir acidentes. É isso mesmo, Fabiano, todos de casa com mais pessoas nas residências por causa da pandemia do novo coronavírus, fazendo isolamento social, é preciso redobrar a atenção e para dar dicas para a gente, eu converso agora com o Coronel Wagner do Corpo de Bombeiros. Coronel, como que está o registro de acidentes, domésticos? Vocês têm visto que aumentou, está o mesmo número para essa época, se equiparou a outra época do ano? Equipara muito ao período de férias escolares, né? Tem aumentado bastante. Agora, o que nos preocupa é que muitas pessoas ainda estão fazendo estoque em casa de álcool em gel. É importante entender que dentro de casa nós não temos a necessidade de limpeza das mãos com álcool. Dentro de casa o aconselhável é o quê? Água e sabão, de tal maneira que haja limpeza de forma precisa, eliminando por completo qualquer possibilidade do vírus presente ali. E agora vem uma dica importante. Você saiu, chegou em casa, tire as suas roupas, tire o sapato, deixa do lado de fora, porque você precisa entrar em casa e ir direto até o banheiro, tomar um banho, limpando o cabelo e toda a superfície do seu corpo com sabonete. Após a utilização do sabonete, você pode utilizar o shampoo. Por que não usar o shampoo antes? Porque o pH do shampoo é neutro e não mata o vírus. O senhor falou do álcool em gel. O recomendado também é que se encontrar, use o álcool, não se use o álcool líquido, aquele de 70%, porque ele é inflamável, tem uma diferença do em gel para esse que é 70%? Não, o poder de inflamabilidade é o mesmo nesse momento agora, 70%, porque é o teor necessário para eliminar o vírus. O álcool líquido, quando você derrama ele à mão, ele entorna numa proporção maior. Então a possibilidade de acidente também é maior. O álcool em gel você consegue controlar a quantidade que você vai ter nas mãos. Por isso que é importante nesse momento o álcool em gel e não o álcool em líquido. Para a gente encerrar ainda nesse assunto da limpeza, então não usar o álcool para a limpeza da casa também, Tem outras formas de higienizar a casa, fazer a limpeza da casa sem correr esse risco de incêndio? Claro, o desinfetante, o hipoclorito de sódio, ou seja, tudo isso aí ele vai fazer a limpeza da sua casa justamente para que você entenda que o alvejante e o desinfetante, ele tem o mesmo efeito na limpeza do chão. Por isso que é importante ter a casa sempre limpa, de tal maneira que a gente consiga eliminar o vírus que tanto tem incomodado não só a população capixaba, mas a população mundial. E, gente, olha só, o momento não é de ter medo. O momento é de fazer prevenção. Se nós fizermos prevenção, aliado às ações que o governo tem feito, nós vamos conseguir sair desse momento com o menor dano possível. Queria muito agradecer a sua entrevista aqui para o Link Espírito Santo. Tá joia. Obrigado mais uma vez. Então é isso, gente. Seja em casa ou na rua, o importante é prevenir para não ter aí nenhum tipo de problema. Eu volto com você, Fabiana, aí no estúdio.
Obrigado, Rodrigo. Obrigado também ao Tenente Coronel Wagner Borges. Bom, em período de isolamento social, uma brincadeira milenar e barata está fazendo a alegria de crianças e adultos em São Mateus. São as pipas, que estão sendo vistas com ainda mais frequência nesse período em várias ruas da cidade. Quem conta pra gente essa história é a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Boa noite, Fabiano, e a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. Olha, é isso mesmo, até eu experimentei soltar pipas, mas quem deu show de simpatia e talento mesmo foi o senhor Dagildo, que há 20 anos tem produzido pipas aqui na região. Eu e o cinegrafista Patrick Gomes fomos até o bairro Vila Nova para conhecer a pequena fábrica do artesão, que é apaixonado pelo que faz. Também conhecida como papagaios, a pipa é um brinquedo artesanal que voa baseado na oposição entre a força do vento e a da linha. Ela é feita de papel, que tem a função de asa e que serve para sustentar o brinquedo no ar. Os modelos variam, são de várias cores e podem ter a rabiola, que na maioria das vezes é feita de sacola plástica. O adereço preso na parte de baixo da pipa ajuda a dar mais estabilidade e equilíbrio. É uma opção de entretenimento simples e barata que faz a alegria da criançada. Quem olha para o céu e vê, não imagina o quanto o mercado já evoluiu. Isso se dá pelo trabalho dos pipeiros, nome dado aos artistas que se dedicam a confeccionar as pipas e que mantém viva a paixão por essa brincadeira, assim como o senhor Dagildo, ou Dagildes Pipa, como ele é conhecido aqui na cidade, que há mais de 2 décadas fabrica o brinquedo. Essas pipas apareceram na minha vida através de um amigo do meu filho, há 20 anos atrás. Que ele falou assim: seu Dagildo, você não quer vender pipa aqui não? Eu falei: rapaz, eu não sei o que é isso não. Pipa de empinar. Eu falei: se você fazer, eu solto, eu vendo. Aí, mas não existia pipa aqui em São Mateus, né? Só de Vitória para lá. Aí eu falei: então, aí ele falou, traz um bambu do mato que eu vou fazer umas pipas pro senhor. Aí ele fez 5 pipas para mim, pendurei na porta e começou a vender. Não se sabe ao certo quantas pessoas se dedicam a essa atividade, mas estima-se que mais de 2.000 pessoas, entre pequenos, médios e grandes empreendedores, trabalhem na produção de pipas, alimentando o mercado interno, mesmo em tempo de crise. Dagildo já produz pipas para várias regiões do estado. Pinheiro, Pedro Canaro, Braço do Rio, já veio gente até de Minas Gerais. Viu pela internet, né? Aí veio aqui na minha loja. Pequena, média, grande, carioquinha, paulista, peão, arraia. Opções não faltam. Os preços variam entre R$1 e R$5. O dinheiro não é muito, mas, segundo o pipeiro, em alta temporada dá para ganhar um bom dinheiro. Eu comprei um carrinho meu, um Corsazinha, 2010, então eu consegui pagar ele com dinheiro de pipa. Eu não tenho vergonha de falar. Não dá dinheiro não, mas dá para poder manter, né? Na temporada de pipa, porque quando para de uma vez. E é na própria lojinha que ele fabrica as pipas, um trabalho feito cuidadosamente à mão. Bambu, fibra, linha e seda. Em pouco mais de 1 minuto e já está pronto. Neste período de isolamento social, em que a maioria das crianças e jovens estão sem aulas, a brincadeira virou febre aqui na região. Eu aprendi com meus irmãos, como todo mundo sabe que é chato ficar em casa, e nós ficamos na rua mesmo. Quando começa a chegar muita criança, eu boto essa gradezinha aí e fecho. Né, porque eles querem ficar aqui dentro da loja aqui. Eu falei: não, você não pode ficar aqui dentro, você tem que sair fora, fica aí pro lado de fora aí. Mas são muito teimosos. E por hoje é só, Fabiano, eu volto com você aí no estúdio. Uma boa noite a todos, até amanhã com mais notícias aqui de São Mateus e da região.
Obrigado, Nariane. Bom, o Link Espírito Santo desta terça-feira, feriado de Tiradentes, fica por aqui. E você já sabe, para ficar muito bem informado a qualquer hora, é só acessar simnoticias.com.br. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Bom, e não custa lembrar, fique em casa, lave sempre as suas mãos. Juntos, nós vamos enfrentar o coronavírus. Record News, informação para você crescer.